Vamos bater um papo sobre estratégia? Embora você esteja aí imerso num desafio, numa caminhada dos diferentes aspectos da estratégia comportamental, eu queria falar um pouco com você sobre a estratégia no aspecto instrumental, né? Qual é a importância dela? Por que que ela existe? Por que que às vezes não é tão fácil de ser aplicada e de ser administrada, mas que é uma ferramenta fundamental e muito importante para que nós possamos ter sucesso aí nas nossas metas, nos nossos objetivos, no desenvolvimento das nossas equipes, no fortalecimento dos nossos negócios e no fomento das nossas ideias, né? O pensamento estratégico, ele consiste basicamente num pensamento sistematizado, num pensamento onde você procura distanciar um pouco o aspecto emocional e trabalhar no aspecto instrumental. O que às vezes acontece, eu estou te falando como estrategista comportamental há mais ou menos uns 15 anos, o que às vezes dificulta a execução de uma estratégia, primeiro, é não ter uma ordem muito clara com relação aos meus objetivos, meus objetos, minhas ações, e aonde eu quero efetivamente chegar, e não ter um olhar direcionado, um olhar setorizado, né? Eu parto normalmente, o ser humano parte normalmente, principalmente quando o aspecto emocional vem à tona e ele quer desenvolver uma estratégia, ele parte de um aspecto emocional que é assim, a estratégia, ela vem à luz de uma dor, de uma necessidade, de um desejo não atendido. Logo, né, no seu inconsciente, lá no seu íntimo, de uma forma mais arraigada, quando eu falo seu íntimo, eu posso estar falando individualmente, eu posso estar falando também em equipe, mas de uma forma muito mais arraigada, parece assim, o meu pensamento estratégico motivador inicial é baseado naquilo que me falta. Então, eu já começo essa busca e esse caminho com um senso de escassez, com um senso de dificuldade muito grande, o que muitas das vezes não representa a realidade, né? Então, vamos fazer primeiro uma ponte ao futuro, né? O que que me motivou a ter esse pensamento estratégico? Ah, eu quero expandir o meu negócio, eu quero lançar um novo produto, eu quero desenvolver a minha carreira, eu quero desenvolver uma habilidade que eu não tenho, mas eu sei que vai me fazer feliz, eu sei que vai me trazer resultados financeiros, eu sei que vai trazer um conforto maior para mim e para minha família. Logo, né, todo comportamento sob a ótica de quem o pratica, ele tem uma intenção extremamente positiva. E o pensamento estratégico, ele não é diferente. Mas eu te convido a dar um passo, não muito habitual, mas que vai te ajudar bastante e vai fazer diferença nesse caminho, que é, eu tenho um desejo, eu tenho um objetivo, eu quero receber uma promoção, eu quero montar uma filial, eu quero começar um negócio novo, eu quero gerar uma startup, por exemplo. O meu primeiro pensamento é o que me falta. O que eu te convido a pensar estrategicamente é olhar de você, para o seu cenário, para a sua realidade, para as pessoas que te cercam e dizer assim, o que que eu tenho em mãos em termos de conhecimento, em termos de material, em termos de capital, em termos de todo e qualquer insumo que vai ser positivo para essa busca, mas o que que eu já tenho em mãos hoje que vai me servir para alcançar esse objetivo estratégico? Isso vai te proporcionar um conforto mental bastante interessante por conta da criação de um alicerce. E a gente sabe que quanto mais sólido for um alicerce, né, mais fácil fica de se atingir um determinado objetivo e uma determinada ideia. Mas não para por aí, tá? Esse alicerce pode ser que ele seja mais sólido, pode ser que ele seja menos sólido, mas ele tem uma função auxiliar muito interessante também, que é poupar energia na busca daquilo que te falta. Repare que toda essa nossa conversa, toda essa construção de interrogações que você vem acompanhando, que você vem participando aqui no decorrer dessa série de vídeos, ela busca te desenvolver interrogações de uma forma positiva. E aqui não vai ser diferente. Então, eu penso assim, eu parto do meu alicerce, eu parto daquilo que eu tenho, tá? Quando eu tomo consciência disso, quando eu tomo posse disso, quando eu trago isso para mim, onde isso me leva? A fazer perguntas mais assertivas sobre o que me falta. Ou seja, ele me dá um ângulo de visão mais amplo sobre as competências, os materiais, os recursos e os insumos que eu preciso adquirir no decorrer daquele período. Então, é como se
tirasse, não turvasse a sua visão, clareasse a sua visão para aquilo que realmente é necessário. Com isso, a gente poupa energia e consegue entender melhor as características do ambiente, né? O que eu preciso captar daquele ambiente? Quais são as competências que eu preciso agregar nesse projeto? Quais são as características estratégicas que vão fazer com que eu atinja meu objetivo? Passando por várias dimensões, por exemplo, né? Onde eu vou precisar inovar? Onde eu vou precisar copiar? Onde eu vou buscar um exemplo que já existe, que já tem um bom termo, que eu posso aplicar aqui no meu projeto? E um ponto interessante da estratégia, que é pouco comentado, ele é pouco discutido, mas que eu acho que vale a pena deixar claro aqui para você nessa nossa conversa, é às vezes a necessidade do recuo. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho uma iniciativa, só que quando eu busco os elementos que eu tenho e os elementos que me faltam para a execução dessa ideia, eu posso chegar à conclusão que aquela ideia não é a mais interessante, que eu preciso fazer alguma modificação, ou mesmo que eu preciso esperar um pouco antes de avançar, antes de evoluir naquela tentativa, antes de evoluir naquele cenário, porque se você for procurar literatura estratégica em várias línguas aí, mas de uma forma mais ampla, você vai perceber que 99% dela fala sobre avanço, fala sobre vitórias, fala sobre superação, e muito pouco se diz, às vezes, sobre a necessidade da espera e do recuo. Não que seja esse o nosso desejo, mas o pensamento estratégico amplo, ele passa também pelo questionamento dessa direção. Porque se eu não tiver esse cuidado, às vezes eu vou despender energia, tempo, recursos, pessoas, insumos e por aí vai, e no final, o que eu vou ter ali é um problema e não a execução daquele projeto feito da forma que originalmente eu imaginei. Aliás, vale a pena pensar o seguinte: existe o objeto, o objetivo imaginado e existe o fato. É interessante que eu mantenha a minha mente aberta e as minhas emoções claras, buscando sempre fazer o seguinte: quais são as modificações que eu preciso fazer ao longo do caminho? O que eu preciso adaptar? O que eu preciso inovar? O que eu preciso modificar? Quais são os insumos e valores que eu preciso agregar nesse ponto do pensamento estratégico? Entre a ideia e a finalização de um projeto, entre esses dois pontos, é importante perceber que não é uma linha, mas sim uma estrada, onde eu vou mais para a direita, mais para a esquerda, de acordo com as necessidades e possibilidades daquele momento. Mas o mais interessante a pensar é assim: quanto mais cedo eu transformar essa ideia, essa teoria em ações, em fatos, mais eu vou conseguir testar a eficiência daquele modelo, só que usando aquele básico princípio, né? Se eu estou usando um caminho estratégico novo, vamos imaginar que eu esteja lançando um produto que o meu consumidor ainda não conhece, um produto inédito, um serviço inédito, um novo posicionamento de equipe, uma nova forma de operar uma linha de produção, literalmente o céu é o limite, né? Mas é importante que eu trabalhe no sistema de testes, que eu faça um teste primeiro, que eu busque perceber numa pequena escala a percepção do meu cliente, a satisfação do meu cliente, o entendimento da minha equipe com relação àquela nova ideia, e à medida que aquilo for testado e validado, aí eu consiga expandir. O elemento escala, ele é importantíssimo dentro dos cenários estratégicos. É importante, antes de mergulhar, você sempre colocar o pé na água, sentir a temperatura, sentir como é que as coisas estão, perceber nessa formulação, embora exista aí um adversário muito forte que se chama ansiedade, né? Mas quanto mais eu consigo controlar essa ansiedade, quanto mais eu consigo trabalhar em termos mais racionais e pensando no bem comum, no bem maior, que vem lá na frente, que é o meu projeto dando certo, o meu projeto chegando a termo, eu tendo satisfação com aquela vitória e com aquele objetivo, mas eu vou trabalhando emocionalmente e conseguindo ter paciência, discernimento e autoconhecimento para trabalhar essas diferentes etapas. Falando em etapas, né, para concluir esse processo estratégico, entre o fato, né, a ideia e o objetivo final estratégico, é importante que eu fatie com bastante cuidado as diferentes etapas. Entender
as pessoas que envolvem esse processo, os insumos necessários, os recursos necessários, a localização e alocação de recursos. Quanto mais eu tiver paciência, perdão, para montar esse quebra-cabeças, mais fácil vai ser a minha execução. Então, a preparação que comumente assim, 70, 80% das tentativas de evolução estratégica, às vezes elas não chegam a termo, justamente porque não houve uma preparação no fogo baixo, ou seja, não houve ali um planejamento, e não estou falando de planilhas complexas, de modelos matemáticos complexos, às vezes um simples esboço com papel e caneta, ele vai atender para você essa necessidade, mas eu te convido a fazer fatias muito finas, ou seja, pensar em cada detalhe, em cada etapa e analisá-las separadamente para depois juntar todas essas peças aí num grande quebra-cabeças, modificado ou não, dependendo da tua necessidade, e conseguir ter um pensamento estratégico, um pensamento bastante integrativo que vai trabalhar insumos, que vai trabalhar produtos, mão de obra, necessidade de aquisição de novas tecnologias e novos cenários, aliar o importante componente político, que é o azeitamento de todas essas etapas, e com isso, ter o seu processo, o seu planejamento sob a ótica da estratégia aí, feito de uma forma muito clara e feito de uma forma muito ampla e positiva, ok? Grato por você compartilhar conhecimento aqui comigo nesse vídeo e te vejo nos próximos caminhos aí.